Bom, agora o assunto é política, na verdade, o número de vereadores que vão ter que ter nessa próxima eleição. Sobre esse assunto eu vou conversar com o vereador Osni Santana, que já está ao vivo aqui no estúdio. Boa tarde, Osni. Boa tarde. Bom, Osni, a gente sabe aí que na última sessão não foi decidido nada, né? Mas a Justiça já decidiu, é isso? O que eu trouxe aqui é um esclarecimento, porque jornais, por exemplo, estão dizendo, eu vou fazer um resumo aqui. O Tribunal Regional Eleitoral informou ao jornal que o caso de Moarama é raro e não há outra decisão que possa servir de modelo. Especialistas acham que, se for acionada, a Justiça Eleitoral deverá se manifestar e é grande a chance de manter as 10 vagas atuais para a próxima legislatura. Está havendo muita desinformação. O que me trouxe, então, é o esclarecimento. Não é nada disso. Aqui nós temos, primeiro, a emenda constitucional 58, que estabelece, não sei se vocês conseguem enquadrar, estabelece a emenda 58, que a faixa de população de Moarama tem, na última estatística, 101.442 habitantes. Para essa faixa, o Moarama tem direito, constitucionalmente, a 17 vereadores. A faixa anterior, para municípios com mais de 50 mil e até 80 mil habitantes, é 15. Logo, a faixa de Moarama ou é 16, que é o mínimo, ou é 17. A Constituição estabelece assim, a emenda estabeleceu assim. Pois bem, e aqui nós temos agora, esse papel está caindo, mas não tem problema, Não tem problema. uma resolução do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, para as eleições de 2012, cujo artigo 20, parágrafo 7º, está destacado aqui, determina que, no caso dos municípios onde as câmaras municipais não definiram o número de vereadores para este município, vale a faixa populacional respectiva. Vou ler aqui. Nos municípios criados até 31 de dezembro, enquadraram? Desculpe, eu estou tirando. Nos municípios criados até 31 de dezembro de 2011, o Moarama é um município antigo. Os cargos de vereador corresponderão, na ausência de fixação pela Câmara Municipal, é o caso, a Câmara não fixou, ao número mínimo fixado na Constituição Federal, a emenda 58 que eu acabei de apresentar, para a respectiva faixa populacional. Então, o número mínimo é 16 e a regra é plenamente aplicável. Não, como eu estava mostrando o jornal há pouco, não é o caso de se consultar a justiça, de partidos ingressarem com ação para que haja essa definição, já está definido. A Justiça já O Tribunal Superior Eleitoral estabelece que, no caso de as câmaras municipais não fixarem esse número, vale a faixa populacional respectiva, o Moarama e o mínimo, né? Moarama, 16 vereadores. Independe de qualquer consulta, é apenas necessário o esclarecimento. Eu, na condição de agente político, venho prestar esse esclarecimento à opinião pública. Evidentemente, não supre o esclarecimento da autoridade eleitoral, mas, sem dúvida, é isso que ela vai dizer. E no caso, Osni, né, você falou que automaticamente, então, né, próxima eleição, entre 16 e 17 vereadores. Então, qual que é o procedimento agora, caso não cumpra, né, esse decreto? É uma hipótese absurda que o juiz eleitoral determine, por exemplo, que não seja os 16, o número de vereadores para o Moarama doravante não sejam 16. Estaria descumprindo a própria resolução do TSE. Caberia, creio eu, um mandado de segurança dos interessados contra essa hipótese absurda. Eu não creio que isso vai acontecer. O juiz conhece mais do que ninguém a lei e cumprirá a resolução. A resolução é categórica. Nos casos em que as câmaras municipais não fixarem o número de vereadores, é o caso de Moarama, vale a respectiva faixa, o número que a Constituição estabelece para a respectiva faixa populacional, o mínimo. Porque o Moarama, o mínimo é 16 e o máximo 17. Então, valerá 16. Não resta dúvida. Não comporta essa polêmica toda que estão dizendo que há um imbróglio, que vai se arrastar na justiça. Nada disso. Os partidos e as coligações podem ficar tranquilos, porque isto é o que a justiça definiu para tais situações. Aliás, dentro dos critérios constitucionais que eu venho defendendo desde o início, com o Moarama, a questão lá de
que precisa reduzir o número de vereadores para haver economia de gastos, não tem fundamento também. Porque o outro lado, essa mesma emenda 58 estabelece que nos casos da faixa populacional como o de Umuarama, o limite de gastos da Câmara é 6% da arrecadação tributária do município, da própria arrecadação e do que ele recebe da União e do Estado. Independente se tiver 10 ou 16 vereadores. Independentemente do número de vereadores. Esse é o limite. E o prefeito é obrigado a repassar isso para a Câmara. Quem poderá renunciar a esse total é a própria Câmara. E todas as tentativas que fiz junto com o meu colega Jones, todos os anos no atual mandato, de reduzir o orçamento da Câmara, resultam em rejeição do plenário. A maioria não quer reduzir. Então, esta é a situação. Logo, a Câmara atua com o máximo que o orçamento, que a Constituição permite no seu orçamento, e com o número reduzido de vereadores. Isso não tem sentido. E a Constituição estabelece que a faixa de Umuarama é 16, 17. Tanto que a resolução do tribunal fixa isso. Se a Câmara não decide, vale o mínimo. E eu entendo também que a Câmara só poderia decidir por 16 ou 17, não menos. Entendo assim. Porque é a questão de faixa do município. Menos seria inconstitucional, na minha opinião. Entendi. Assim como mais é inconstitucional também. Tá certo. Agora, aproveitando aqui a sua presença, eu gostaria que você explicasse para a gente, resumidamente, a questão dos agentes políticos, que também está havendo uma omissão dentro da Câmara dos Vereadores. Sim, a Câmara Municipal, infelizmente, está se omitiu na adequação do número de vereadores, é preciso aplicar a resolução do TSE. Se omite também na fixação do subsídio dos agentes políticos para o próximo mandato, que é um dever da lei orgânica. A lei orgânica estabelece que até a terceira sessão, que já passou, do último ano do mandato, a mesa diretora, presidente e secretário, tem que apresentar o projeto fixando o subsídio dos vereadores, do prefeito, do vice e dos secretários para o próximo mandato, o projeto de lei. E aí haverá votação e transformação disso em lei. O período de apresentação já passou. A lei orgânica, o regimento da Câmara, melhor dizendo, diz também que se a mesa diretora se omite, a Comissão de Economia e Finanças tem que fazê-lo. Não fez. Está se aproximando a eleição, o período eleitoral, e não se definiu ainda qual é o valor dos subsídios dos agentes políticos para o próximo mandato. Oportunamente, quero dizer também que, na condição de vereador, eu vou defender a manutenção do valor dos atuais subsídios. Em nenhuma hipótese aprovar aumento de valor de subsídios para o próximo mandato. Em nenhuma hipótese. E vou denunciar a opinião pública, mobilizar a população se fizerem essa tentativa. Porque eu estou batalhando pela economia dos recursos públicos. Só que a questão lá do número de vereadores nada tem a ver com isto. Tá certo, Osni. Bom, infelizmente nosso tempo hoje está um pouquinho curto, mas muito obrigada pelas suas explicações e a gente com certeza vai continuar acompanhando as sessões da Câmara, né, para você poder dar mais informações para a gente. Mas, enfim, o principal é que o número de vereadores de Umuarama, de acordo com a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, é 16.